Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a oneração do eu. Vivemos uma época onde nós temos onerado o eu. E o que seria a oneração do eu? Falo isso porque uma pessoa, a colega, amiga de um professor, amigo meu, veio a se suicidar porque trabalhava com táxi e de repente veio Uber, o serviço dele veio a fracassar, aí foi pro Uber, veio a pandemia, tentou voltar pro táxi e isso onera e onerou o eu dessa pessoa de tal forma que ela veio a se suicidar. Mas o que seria a oneração do eu? Que é um fenômeno que eu penso que é um fenômeno da sociedade neoliberal. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe. Acima de tudo, se você entende a importância desse canal, que tem dois objetivos: convidar a classe dos professores para que possamos participar do debate público e também que a gente combata o pensamento binário das redes sociais, da sociedade. Vamos combater o pensamento binário, o pensamento que entende que no mundo só existem dois lados, o eu e os não eu. Não, o mundo é mais complexo. E isso leva a um certo binarismo da nossa relação com a realidade. Quem não concorda comigo é comunista, ou é nazifascista, ou enfim. São várias coisas que nós vamos criando no sentido de reproduzir o binarismo que está na realidade, muitas das vezes, no código binário que está na base dessa tecnologia toda da comunicação. Mas nós somos seres humanos, não somos binários, e se nós levarmos para a tecnologia algo para além do pensamento binário, isso nós acabamos influenciando a tecnologia com a nossa humanidade. Não podemos permitir com que o binarismo da tecnologia tome conta de nós. Vamos levar a nossa condição humana, muito embora saibamos que homens e máquinas já estão definitivamente fundidos, mas há condições humanas onde nós podemos habitar a rede e não cair na rede. Quem cai na rede é peixe, mas nós somos seres humanos e podemos habitar a rede. E também, como falei, esse canal tem o objetivo de chamar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professor, venha para o debate público, vamos inundar a sociedade com a narrativa do professor, com a narrativa do magistério. É importante que estejamos na base da pirâmide, promovendo discussões importantes na rede, para que a rede não seja tomada apenas pelo binarismo, ok? Então é isso aí, vamos ao tema de hoje. Eu tenho falado e tenho pensado sobre a oneração do eu na sociedade neoliberal. Essa sociedade neoliberal, ela onera o eu de tal forma que muitas pessoas se deprimem a ponto de se suicidar. E o que seria a oneração do eu? Perceba, existe um pensamento, e é um pensamento às vezes um tanto quanto bruto demais, que diz o seguinte: se você não consegue se projetar na vida, vencer, o problema está em você. Você não se reinventa, é porque você
não é criativo, é porque você não se reinventa. O problema está em você. Isso é uma maneira da gente onerar o eu, colocando a culpa de todo o fracasso apenas em mim. E curiosamente, quando a gente vive momentos de refrigério, momentos de vitória, ou que nós nos consideramos vencedores, quando isso acontece, curiosamente, nós não oneramos o eu na hora que logramos êxito em alguma coisa. Por exemplo, em um momento de uma formatura, por exemplo, uma pessoa se forma em medicina, faz um doutorado no exterior e faz uma cerimônia, de repente, na hora da cerimônia, a pessoa diz: se não fosse por fulano de tal, se não fosse pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus professores e muitos que me ajudaram, eu não chegaria aqui. Ou seja, para lograr êxito, as pessoas não oneram o eu. Ou seja, na hora de dizer que venceram o mundo, ela agradece e coloca o mundo nos seus agradecimentos. Ou seja, ela divide os louros da vitória com outros. Mas, curiosamente, isso não acontece quando vem o fracasso. É como se o fracasso não tivesse mundo. E a pessoa entende que o único culpado ou a única culpada do seu fracasso é ela. Curiosamente, repetindo, se ela logra êxito nas coisas, o êxito tem mundo. A pessoa agradece. Mas na hora do fracasso, ela entende que ela é a única responsável pelo seu fracasso. E isso gera a oneração do eu. O eu fica onerado na hora do fracasso. E diante do fracasso, ou do suposto fracasso, eu estou falando aqui de fracasso em termos de suposição, não de forma definitiva, mas evidentemente às vezes tentamos fazer coisas e não conseguimos. Mas existe um mundo que nos conduz ao êxito, mas existe um mundo também que colabora às vezes para que a gente não alcance coisas que nós queremos. Por exemplo, o sujeito está preparado ou quase preparado, nunca ninguém está totalmente preparado, né, para fazer uma prova. De repente, a matéria que a pessoa mais gosta e se dá bem não caiu. Tanto assim, mas a matéria que outros se dão melhor, né, e que ele não se dá tão bem, caiu. E de repente essa pessoa não alcançou a vaga no emprego que ela queria porque não caiu na prova aquilo que ela mais se identifica. Faltou pouco. Essa pessoa, entre aspas, fracassou só porque ela não conseguiu? Não, existe um mundo que preparou a prova e o mundo preparou uma prova que não foi exatamente da maneira como ela queria, porque ninguém está preparado em tudo, ninguém sabe tudo. Então, mas se a pessoa compreender isso, ela não vai onerar o eu. Bom, eu me esforcei, eu estudei, mas por razões A ou B que dependem de mim, mas dependeu também da maneira como a prova foi preparada, eu não consegui. E quando a pessoa faz isso, ela desonera o eu, ela não coloca toda a culpa nela. Porque se a pessoa onerar demais o eu, e se ela não entender que não há mundo naquilo que ela chama de fracasso para ela, o que vai acontecer? Ela vai pensar assim: poxa, o problema está em mim, eu não sou inventivo, eu não sou criativo, sou eu que não me reinvento, então o único problema sou eu. Então, quem eu devo atacar? Eu mesmo. Ou seja, a pessoa pode vir a chegar a essa conclusão, penso eu, e pode vir a tirar a sua própria vida. Porque a sociedade neoliberal, ela tem feito isso com o ser humano.
Porque o neoliberalismo não é só um sistema econômico e político. O neoliberalismo é um tipo de pensamento que coloca o ser humano como senhor e escravo de si mesmo, patrão e empregado de si mesmo. Vivíamos uma sociedade antigamente, anterior à fase neoliberal, onde a classe trabalhadora estava nas fábricas em diálogo, em aproximações, em negociações ou não negociações com o patronato. Havia uma relação classista, havia uma politização dos trabalhadores nos sindicatos, havia um mundo, havia um outro que participava das minhas reivindicações. De repente as fábricas foram esvaziadas, porque elas foram robotizadas, os trabalhadores foram tirados de dentro dela, foram trabalhar no entorno, serviços, em torno da indústria, não necessariamente dentro dela. Os trabalhadores começam a ficar mais atomizados, com menos direitos, e começam a surgir discursos dessa ordem. Agora é com você. Você tem que se reinventar. Você não está conseguindo porque você não se reinventa. O problema está em você. Então, o neoliberalismo, ele é esse pensamento também de oneração do eu e superabundância do eu. E isso pode gerar uma solitude tão grande que eu penso que pode gerar a síndrome de burnout, que é a síndrome da superpressão pelo desempenho. E essa superpressão pelo desempenho na solidão do indivíduo, segundo muitos especialistas, e Byung-Chul Han também, na Sociedade do Cansaço, entende que isso pode gerar depressão. A depressão do homem de hoje, porque o homem de hoje, segundo Byung-Chul Han, ele é um homem depressivo e fracassado. Ou seja, a sociedade neoliberal, a sociedade do desempenho, chamada também por ele de sociedade do cansaço, gera fracassados e deprimidos. Mas não fracassado no sentido de ser fracassado na carreira. Fracassado no sentido de realizar um trabalho onde esse trabalho nunca acaba. Esse trabalho nunca acaba. É uma pressão por desempenho que leva ao trabalho a nunca acabar. É uma hiperpressão pelo desempenho. E mais antigamente, os trabalhadores iam para a fábrica, produziam o que tinham que produzir naquele dia, e o trabalho do dia terminava, ele ia para casa. Agora não. Agora produzimos o tempo todo, é o tempo todo pressão por desempenho. Estamos aqui nas redes sociais trabalhando, produzindo dados para as redes sociais, para que esses dados sejam comercializados, porque uma das grandes plataformas de investimento hoje é a informação sobre os nossos dados. E o que estamos fazendo nas redes sociais? Produzindo os nossos dados. Trabalhamos hoje o tempo todo, sem parar, em uma sociedade do desempenho, onde o nosso eu se encontra onerado. Nós vivemos a sociedade da oneração do eu. O eu se encontra numa superabundância, existe a superabundância do eu e existe a oneração do eu. Evidentemente que não vamos colocar a culpa de tudo aquilo que nós fazemos de errado, de tudo aquilo que nós achamos que deu errado no mundo, no outro. Mas quando realizamos a vingança, que eu chamo carinhosamente de vingança psíquica, e a gente fica, fulano de tal, puxou meu tapete, desgraçado, FDP. Isso gera desoneração do eu, porque nós nos entendemos fracassados em algumas situações, mas desoneramos o resultado e não colocamos o resultado apenas em nós, porque isso onera demais o eu. É muito para o ser humano entender que só ele é responsável por aquilo que aparentemente não deu certo. Eu, por exemplo, acho que eu era um bom goleiro. Tenho 1,77 m,
Mas o treinador olhou para mim e falou: para goleiro você é baixo. E eu era 2 centímetros mais alto que o Mazzaropi da minha época, que tinha 1,75 m, e foi o goleiro menos vazado, que ficou mais tempo sem tomar gol na história do futebol. Mazzaropi do meu Vasco da Gama. E aí? Dependeu só de mim? Não. Não depende só da gente. E nós temos que parar com esse negócio. Esses treinamentos malucos. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Você tem que ser inventivo. Tem que se reinventar. Vai, é contigo. Não que isso seja uma mentira sempre. É importante que a gente se reinvente. Mas o sucesso ou o fracasso não está necessariamente ligado só nisso. Há mundo nos nossos êxitos e há mundos também nos nossos fracassos. Não é sempre que que conseguimos o que queremos, mesmo sendo merecedores e mesmo tendo feito tudo certo. Mesmo. E às vezes, quem necessariamente não fez as coisas todas certas, na hora da prova da universidade, de repente falar, acho que eu não vou passar não. Aí faz a prova mais tranquila e acaba passando. E aquele que estudou. Na hora da prova, a síndrome de burnout chega. A hiperpressão pelo desempenho chega. E de repente a pessoa não faz uma boa prova. Porque está com o seu eu onerado demasiadamente. E isso é muito sério. E eu sou bastante convicto da narrativa que isso pode ser um perigo para algumas pessoas. O professor falou que esse amigo dele um dia chegou e falou: professor, tem um trabalho para mim lá na escola? Não, tô precisando trabalhar. E o professor não percebeu que ele estava caminhando para um esgotamento emocional absurdo. E esse professor chegou a ver ele com uma corda no telhado, na laje da casa. E depois pesquisaram que ele foi ver, pesquisou nas redes sociais como se faz um nó de forca. E ao fazer um nó de forca, depois que a pessoa se joga, por mais que ela desista, ela não consegue voltar mais. E ele falava com esse professor: poxa, professor, pego o meu táxi, vou para o centro da cidade, tem ninguém. E na oneração do eu, a pessoa pode entender que se não tem ninguém lá, o problema não está no mundo, está em mim. Tem pandemia, tem tudo, mas eu não me reinvento. Eu não estou me reinventando, o problema está em mim mesmo, então eu tenho que me vingar de quem? Por isso é que às vezes a própria vingança psíquica de você xingar alguém, mesmo que no pensamento, isso desonera o eu. E é importante desonerar o eu às vezes. Tem um amigo que a esposa dele o traiu, ele entrou em depressão, talvez estivesse caminhando para o suicídio. E de repente ele conheceu um centro espiritualista, se encontrou com Deus e entendeu que, bom, se aconteceu tudo isso, é porque Deus tinha um propósito e acabou a depressão, ou seja, ele desonerou o eu. Ele desonerou o eu, não. Era um propósito de Deus. Ou seja, ele colocou mundos diferenciados naquilo que parecia ser o seu fracasso. E é importante. E essa história me deixou muito chocado. Eu estou compartilhando porque eu acho importante.
Que a gente tenha todas as responsabilidades do mundo, que a gente procure ser criativo, que a gente procure ser inventivo. Mas os nossos êxitos estão cheios de mundos. Tanto é que a gente agradece no dia do êxito. Obrigado, fulano de tal. Obrigado ao papai. Obrigado à mamãe. Se não fossem tantas pessoas de me ajudar, talvez eu não estaria aqui, ou eu não estaria aqui. Mas quando a gente entender que a gente fracassou, vamos aprender a colocar mais mundos nos nossos suportes fracassos. Vamos desonerar o eu. Não vamos nos suicidar porque alguém falou que depende de você, só depende de você, só depende de nós. Não. Nossos êxitos têm mundos que nos ajudam e nos atrapalham. Nossos suportes fracassos são fracassos que têm mundos. Esses mundos nos auxiliam e nos atrapalham também. É isso que eu gostaria de falar hoje sobre esse tema, a desoneração do eu. Vamos ter todas as responsabilidades do mundo. Vamos estudar, vamos trabalhar, mas vamos nos lembrar que nossas vitórias e êxitos estão cheias de mundos. Pessoas que nos atrapalham e nos ajudam. E nossos suportes fracassos também estão cheios de mundo. Tão importante a gente seguir essa máxima. Vamos ser responsáveis conosco mesmos, mas vamos procurar desonerar mais o eu. Ok, galera? Vocês são do coração.